E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilson Reis e bem-vindo a mais uma dica do Dev aqui no canal DevTube. Nessa dica, eu vou mostrar aqui para vocês como trabalhar com PDO para fazer conexão ao banco de dados dentro do PHP, ok? Só para lembrar, tá? Essa dica ela está dividida em 3 partes, ok? Então não esqueça aí de acompanhar, de continuar vendo aí os outros vídeos dessa dica, perfeito? Então vamos lá. O que é o PDO? O PDO é uma classe no PHP, né, que faz a conexão com o banco de dados e ela abstrai a forma que essa conexão é feita. Tá, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer abstrair? Né? Quer dizer que para ele não importa qual banco você está conectando, importa para ele que você vai conectar, né, de alguma forma. Por exemplo, você pode conectar aí com o mesmo código no MySQL, no PostgreSQL, no SQL Server, Oracle, SQLite, enfim, né, e muitos outros bancos aí. E a única coisa que vai mudar aqui é tua string de conexão, tá? Você vai informar para o teu PDO se você quer conectar num banco de dados MySQL, no PostgreSQL e assim por diante, tá? Dessa forma, você consegue deixar teu código padronizado, que supondo que você mude de banco, você passa do MySQL para um Postgres ou vice-versa, ou vai para um SQL Server, enfim, tá? O teu código vai permanecer o mesmo, tá? Você não vai precisar mudar as tuas chamadas do banco de dados, as consultas, as tuas métodos de execução, né? Porque até antes do PDO, você usava as funções do MySQL underline, depois veio o MySQL underline, né? MySQL query, MySQL connect, MySQL execute, assim por diante. Isso amarrava muito no MySQL. Se você precisasse trocar de banco de dados, for para um Postgres, por exemplo, você vai ter que usar a função PGSQL connect, PGSQL query, PGSQL execute, assim por diante. Então isso complicava demais a vida caso precisasse, né, alterar um banco de dados. Apesar de não ser algo muito comum, mas pode acontecer, né? Dessa forma, o PDO ele cria essa abstração, né? Claro, deixando bem claro aqui que essa abstração ela só vai acontecer caso o teu SQL, as suas consultas de SQL estejam padronizadas dentro, né, do padrão ANSI, né? Se estiver fora disso, se usar as funções específicas de cada banco, aí não funciona, né? Por exemplo, o MySQL, para você concatenar numa consulta 2 colunas, você usa concat, a função concat. Já no Postgres você usa pipe, então isso é específico de cada linguagem, né? Então você vai ter que usar aí o SQL mais padrão possível para você poder ter essa funcionalidade do PDO, né, de forma na sua plenitude, ok? Pois bem, o PDO foi introduzido de forma padrão, né, como default no PHP, a partir da versão do PHP 5.1. Antes disso, ela era uma extensão que poderia ser instalada. E o interessante disso é que ele é todo orientado a objeto. Então você trabalha com métodos dentro disso, você pode criar a sua própria classe e estender ali o PDO e criar ali, enfim, você pode fazer o que você quiser, que era muito flexível, tá? Certo, chega de falação, vamos pro código, né? É o seguinte, para funcionar aqui, tá, o PDO, você vai ter que ter instalado no teu computador um banco de dados, tá? Seja qual for, seja MySQL, seja Postgres, Oracle, enfim. Ou você pode ter esse banco de dados de forma remota no servidor, desde que você tenha acesso a ele na tua máquina local, tá? Além disso, você vai ter que ter instalado os drivers da conexão que você quer utilizar. Por exemplo, aqui eu tenho alguns drivers, aqui no próprio site do PHP, os drivers do meu MySQL, por exemplo. Então eu tenho aqui meu PDO MySQL, que é um driver que eu vou ter que instalar, tá? Caso aqui você não tenha isso instalado, não vai funcionar. Você tem que instalar isso e tem que habilitar ele no teu php.ini, tá? Abrindo parênteses aqui, eu não vou explicar como habilitar no php.ini porque é algo muito específico do sistema operacional. Tá? No Windows vai ser de uma forma, se você usa Apache no Windows vai ser uma forma diferente, ou se você usa Champ no Windows vai ser diferente. No Linux, cada distribuição é uma forma diferente de fazer. Se você usa Apache ou usa no PHP CLI, né, no terminal, também é diferente. Então aqui, para não ficar enrolando muito, abranger muita coisa aqui, caso vocês não consigam habilitar o PDO, deixa no comentário embaixo, a gente vai ajudar vocês, tá? Deixa aí o sistema operacional que você está usando, versão,
e a forma que você está usando, se é na pasta, se é no CLI, no champ, enfim, ok? Mas na maioria das vezes já vem instalado. Você instala o PHP, o champ da vida, ou instala o Apache aqui no Linux, já vem instalado perfeitamente, tá? Você não vai ter dor de cabeça com isso. Caso houver, poste aí embaixo no comentário que a gente vai ajudar vocês, perfeito? Pois bem, fechando parênteses, voltando para o nosso código, tendo aqui meu banco de dados instalado, né, e também meu driver instalado, eu tenho que conectar no banco de dados. Então eu tenho aqui já, no meu Visual Code aqui, tem uma pasta aqui chamada PDO, né, PHP-PDO, na qual eu vou criar aqui um arquivo, vou chamar ele de conexão.php, dessa forma aqui, ok? Certo. Aqui eu vou iniciar meu PHP e vou definir uma variável aqui, vou chamar aqui de com, e aqui eu vou chamar meu PDO, vou instanciar aqui meu banco de dados no PDO, tá? Como eu disse, ele é uma classe, então eu vou instanciar ele com new PDO, tá? E aqui dentro do meu parênteses, eu vou passar aqui uma string, na qual eu vou informar aqui para ele qual banco de dados que eu vou utilizar, e também o host, né, onde está hospedado esse banco de dados, e também o nome do banco que eu vou utilizar. Observando aqui, eu criei um banco aqui para a gente trabalhar, tá? Chamado DevTube PHP-PDO, tá? Que vai uma tabela chamada contatos, com uma tabelinha bem simples, que eu tenho aqui ID, nome e e-mail, tá? Sem nenhum segredo. Eu tenho aqui já 20 registros cadastrados nesse banco, tá? Nessa tabela aqui. Voltando aqui, tá? Pro meu código, fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, abre aspas, fecha aspas, e vou informar aqui qual drive que eu vou utilizar. No caso, aqui, MySQL, ok? Vou pôr 2 pontos. Se caso eu for usar aqui Postgres, eu vou usar aqui PGSQL, tá? E assim por diante. Se for usar SQL Server, MSQL. E assim por diante, tá? Oracle, se não me engano, Oracle, eu acho que é OCI, ou algo assim, ok? Aqui vou usar MySQL mesmo. O meu host vai ser meu próprio localhost, desculpa, aqui é igual, próprio localhost. Vou pôr aqui um ponto e vírgula. Vou pôr aqui meu DB name e vai ser DevTube PHP PDO, tá? Eu vou quebrar a linha aqui, tá? Mas aqui continua dentro da mesma função, tá? E aqui eu vou passar aqui um segundo parâmetro, que vai ser o meu usuário do meu banco de dados, tá? Um developer, aqui no meu caso, tá? Aí no seu caso vai ser o usuário do banco de dados, root ou qualquer outro que for, ok? E a senha aqui no meu caso é dev123, perfeito? Assim já deve ter a conexão funcionando, tá? Se eu vier aqui embaixo, vou dar aqui um print R com, tá? Vou dar um vardump porque é melhor para ver o tipo, né? Vou fazer aqui um vardump assim, ok? Vou usar aqui, tá? No meu terminal, eu não vou usar no meu navegador. Deixando o terminal aberto aqui já também para facilitar. Ok, e aqui eu vou fazer o seguinte, fazer aqui um PHP e vou chamar aqui o meu conexão.php, tá? E aqui ele deve me dar um objeto PDO. E assim funcionou, tá? Caso estiver errado aqui, tá? Meu usuário, minha senha, ele daria para mim aqui um erro. Vou errar, por exemplo, aqui a senha, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Voltando aqui pro meu terminal, executando o mesmo comando, ele daria um erro, tá? Como aqui em cima tá tudo certinho, ele dava um objeto PDO funcionando, ok? Certo. Aqui pra gente fechar esse vídeo, para finalizar aqui, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente vai forçar aqui meu banco a trabalhar com o TF8, né? Que é a codificação que a gente utiliza aqui para poder ser essa acentuação de forma correta. O quarto parâmetro que eu passo aqui, tá? Para isso, é algumas opções que eu posso utilizar. Por exemplo, passar aqui um array que eu posso fazer assim, ó, PDO, tá? Aqui uma constante que vai chamar MySQL underline attr underline init underline command, tá? Quer dizer que vai ser um comando assim que iniciar meu MySQL. Eu vou passar aqui set names UTF-8, tá? Dessa forma aqui ele vai forçar, assim que iniciar, ele vai forçar aqui meu banco a ser UTF-8. Ou eu posso fazer de uma forma mais simples, tá? Deixa eu comentar essas linhas aqui, certo? E eu posso fazer assim, ó, com exec, tá? Executar aqui um comando, fazer assim, ó, set names UTF-8. Assim é mais simples de fazer, né? Dessa forma aqui.
ok? Isso não vai mudar nada, vai continuar sendo aqui, vou tirar essa vírgula daqui, vai continuar da mesma forma funcionando. Se eu vier aqui executar de volta aqui o meu arquivo, vou ter aqui uma conexão da mesma forma, tá? Perfeito? Então é isso, tá? Como eu disse no começo do vídeo, essa dica ela é dividida em 3 partes, ok? E no próximo vídeo dessa dica a gente vai começar a trabalhar com consultas. Eu vou executar aqui uma consulta para trazer os dados de volta pra gente. Eu vou conectar no banco de dados, como ele está conectado, vou executar uma consulta SQL e vou trazer os dados do banco de dados de volta aqui para a tela, perfeito? Então não perca o próximo vídeo aí, continue assistindo com a gente. É importante também, não se esqueça de se inscrever no canal aí, no botão inscrever-se. E do lado do botão inscrever-se tem um sininho também, clica nesse sininho que você vai receber no seu e-mail as notificações aí, os novos vídeos que for sendo postado aqui no DevTube. Também comente também embaixo aí no seu comentário, é importante pra gente, também curta o nosso vídeo, perfeito? Então para esse vídeo é isso, e até o próximo vídeo dessa dica.